social. E, inclusive, quem está no Twitter já viu, provavelmente, que o Donald Trump fez um post há 3 minutos. O Trump acabou de postar, o Joe Biden fez um post há 9 minutos, o Trump tinha postado há 17 minutos. A ordem foi essa daqui, ó. O Biden postou primeiro, aí depois o Trump postou em seguida e logo depois ele fez outra postagem também e começa essa guerra de versões aqui no Twitter também. O Trump, ele tá claramente incomodado com a virada que o Joe Biden deu em alguns estados muito importantes. Ele usa, inclusive, aqui o termo very strange. Ele fala que é muito estranha toda essa virada. E, segundo ele, isso acontece principalmente pelos votos dos Correios. Ele fala, pô, será que esses votos têm tanta força assim para justamente virar alguns estados onde até a noite passada eu estava liderando com uma margem bastante sólida, quase sempre de maneira muito sólida. Então, ele está questionando esse processo. A gente lembra, né, Marcela, que o Trump também está ameaçando judicializar todo o processo de eleição americana, né? Pois é, ele já disse, né, no discurso dessa madrugada que ele pretende, inclusive, levar isso à Suprema Corte. Ele fala em fraude e diz, inclusive, que ele já ganhou, mesmo os resultados não terem saído. Não é definido o resultado ainda das eleições dos Estados Unidos, como você bem sabe. Joe Biden também se pronunciou nas redes sociais. Exatamente, né? Ele disse o seguinte, a gente não vai descansar até todos os votos serem contados. Essa é a campanha, o gerente de campanha dele está, inclusive, dando uma entrevista coletiva. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, todos os números estão sendo divulgados também pela equipe do Joe Biden. Ele, inclusive, postou o link para isso. E aí todos eles estão falando sobre essa guerra, o que o Donald Trump considerou principalmente very strange, muito estranho, pelas palavras dele, né, Marcela? Foi essa virada aqui, ó, especificamente. A gente está falando de 2 estados que são muito importantes na corrida eleitoral nos Estados Unidos. A gente está falando de Michigan, que é inclusive onde fica Detroit, um dos principais redutos industriais e de pessoas ligadas à indústria lá nos Estados Unidos, e também o estado de Wisconsin. Esses 2 estados, até pouco tempo, estavam rosa ou salmão, né? Aquela cor ali que a gente não sabe identificar exatamente. Rosinha claro, Rosinha clara, exatamente, que é como está a Pensilvânia aqui, que é justamente o estado que está sendo liderado ligeiramente por Donald Trump. Isso também estava acontecendo aqui em Michigan e também em Wisconsin, só que o Joe Biden conseguiu virar o jogo por aqui. Nesse momento a gente tem uma liderança de Joe Biden nesses 2 estados, o que, segundo Donald Trump, é muito estranho. Ele, que a gente lembra mais uma vez, ameaçou judicializar as eleições americanas caso ele não ganhe ou caso o resultado não seja aquele que ele esperava que fosse, né?